luminoso sol a pino e o imenso céu azul calado sobre o quintal. O menino pactuando com a mudez de tudo em torno, árvores, bichos, coisas, captando o inarticulado segredo das coisas, inventando um ser sozinho, na tontura de imaginações espontâneas, como um gás que se desprende. E aí, gurizada, estamos de volta agora para a última aula sobre os vegetais, né? E na aula de hoje nós vamos procurar explicar alguns fenômenos que até algumas décadas atrás realmente não tinham explicação, porque os cientistas ainda não tinham se dado conta que existiam na árvore substâncias que controlavam os seus movimentos e alguns fenômenos que aconteciam. A aula de hoje, então, fala sobre fito-hormônios, movimentos vegetais e fotoperiodismo. Mas, afinal de contas, o que são esses fito-hormônios, né? Os fito-hormônios são hormônios vegetais. Assim como nós, animais, temos hormônios e que regulam o nosso metabolismo, os vegetais também. Bom, nós temos o hormônio luteinizante, o FSH, nós temos o hormônio de crescimento, nós temos a insulina, nós temos o glucagon, nós temos uma infinidade de hormônios. Os vegetais também possuem os hormônios deles. Nesse caso, os hormônios dos vegetais são subdivididos em 5 grandes grupos, que nós veremos na aula de hoje. O primeiro hormônio é a auxina. Depois nós vemos as giberelinas. Depois nós temos as citocininas. Depois nós veremos o ácido abscísico. E por último nós veremos o etileno. Pois muito bem, como é que esses hormônios agem no corpo do vegetal? Eles se integram, eles se interagem. Então, nós temos uma interação dos fito-hormônios. E que tipos de interações podem ser essas? O primeiro tipo de interação nós chamamos de sinergismo, ou seja, uma soma, uma confluência positiva entre 2, 3 ou vários hormônios, grupos de hormônios. O segundo tipo é o que nós chamamos de antagonismo, ou seja, hormônios que têm efeitos opostos e que por esse motivo, por esse fator, acabam se anulando. E o terceiro tipo de interação chamamos de balance quantitativo. Ou seja, diferentes concentrações de hormônios dão um certo resultado. Como, por exemplo, a auxina, juntamente com a citocinina, num caule provoca um resultado que pode ser diferente numa raiz, por exemplo. E o primeiro grande grupo que nós veremos será o grupo das auxinas, também chamado de AIA, ou ácido indolilacético. Esse grupo das auxinas ele é produzido pelas gemas apicais meristemáticas. Na aula que nós vimos sobre já meristemas, eu expliquei para vocês que o meristema é aquela zona de intensa multiplicação celular, intensas mitoses, proporciona crescimento, enfim. Nessa zoninha apical, e em todas as zonas apicais dos vegetais, existe a produção da auxina. Então, se nós retirarmos essa ponta apical da árvore, esse grupo, né, a auxina, não será mais produzido, justamente porque nós estaríamos tirando fora do corpo vegetal essa parte que produz esse hormônio. Por essa razão, nós atribuímos às auxinas um deslocamento polarizado, sempre do ápice da planta para o resto do corpo, sempre no sentido de cima para baixo. Tá? O que justifica também alguns fenômenos que acontecem com o corpo desse vegetal. Bom, existe um crescimento de caule e de raiz por alongamento celular. Então, aonde a auxina está presente, ela estimula o crescimento do vegetal, não por divisão celular, mas sim por alongamento. A auxina, então, tem essa propriedade de provocar o crescimento da célula. Células crescendo, tecidos crescendo, planta crescendo. A auxina tem o que nós chamamos de um fenômeno de dominância apical. Ou seja, sempre quando a auxina é produzida no ápice das plantas, ela então domina o crescimento longitudinal. Se nós tirarmos então essa parte apical do vegetal, o que vai acontecer?
essa dominância do crescimento vertical vai acabar. E aí vai haver o estímulo das gemas laterais. E aí o vegetal vai começar a crescer mais em corpo, mais lateralmente falando. Então, enquanto existir a gema apical principal, o vegetal ele vai estirar para cima. Se nós tirarmos fora ou acabarmos com o efeito da auxina na gema apical, o que vai acontecer? O vegetal agora vai começar a liberar o crescimento das gemas laterais, proporcionando um maior corpo, né? Um encorpamento, enfim. O vegetal vai começar a crescer de forma mais uniforme daí, não tanto vertical, mas também já em área. Talvez uma das partes mais importantes da auxina seja para a agricultura, né? E a auxina ela tem uma propriedade fundamental, que é estimular o desenvolvimento de frutos por um fenômeno que nós chamamos de partenocarpia. Ou seja, os frutos, eles, neste caso, não necessitam da fecundação para se desenvolver. Basta a presença do hormônio, auxina, para que se forme um fruto, nesse caso, um fruto sem semente, um fruto que não precisa de uma reprodução sexuada para seu desenvolvimento. Beleza? Agora eu gostaria de chamar um depoimento de alguém que trata e que cuida de plantas através da técnica da poda, os famosos bonsais. Olho na tela. Os bonsais são árvores comuns, são plantas comuns que a gente começa a cultivar a partir de vários processos de propagação, que podem ser tanto estaquia, enxertia, sementes ou alporquias. E essas plantas comuns a gente começa a aplicar técnicas de bonsai nela, técnicas de miniaturização. Na verdade, o bonsai nada mais é do que uma planta que você não deixa ela crescer. Na verdade, você não miniaturiza, ou não são plantas em miniatura, são plantas que você não deixa ela crescer, não deixa desenvolver, e trabalha a copa, trabalha a parte aérea, de forma que você tenha representado nela uma árvore comum na natureza, uma árvore grande, de grande porte, e normalmente árvores velhas. O bonsai, ele não cresce então naturalmente devido ao pequeno espaço que ele tem no vaso. Então, como o ambiente é muito restrito, a planta naturalmente ela não vai se desenvolver muito. Naturalmente ela começa a desenvolver brotos, ela desenvolve brotos, e esses brotos fazem com que a planta, depois de trabalhada, comece a perder a forma. E essa poda, essa forma a gente procura manter através de podas. Essas podas a gente chama de poda de manutenção. Essas podas são feitas sempre que os brotos começarem a atrapalhar o aspecto visual da planta, a estética da planta. E essa poda serve tanto para manter o estilo, manter o desenho da planta, quanto também para ramificar a planta. Ou seja, cada poda da parte apical de cada broto que eu faço, isso vai fazer com que se estimule brotação nos galhos. E essa brotação vai fazer com que a planta tenha um aspecto mais denso, fazendo com que ela sempre fique bonita. No processo de desenho da planta, ou de educação da planta que a gente fala, educação do bonsai, a gente utiliza tanto podas, às vezes podas drásticas, como vocês podem ver em alguns pontos da planta, que existem cicatrizes grandes, e também utilizamos a aramação, tá? Utilizamos normalmente arame de cobre ou arame de alumínio, que são arames flexíveis, que não prejudicam e não maltratam a planta, não machucam a planta. Na verdade, a idade do bonsai não está relacionada à idade da planta, ou à idade fisiológica da planta. A idade do bonsai está relacionada à idade artística. O bonsai, como uma arte, ele é visto como uma arte. Então, na verdade, a idade que você normalmente coloca na planta, ou a idade que você publica da planta, essa idade é uma idade aparente dela, uma idade artística. Então, a idade algumas vezes pode até bater com a idade fisiológica da planta, a idade da planta mesmo. Mas normalmente é uma idade maior. Por quê? Como eu disse antes, a planta, quando você quer representar uma planta na natureza, você tenta representar normalmente uma planta antiga. Então, quanto melhor o artista, melhor o artista que está trabalhando essa planta, mais ele vai conseguir dar um ar de mais velho, uma cara de mais velha à planta em menor tempo. E isso você pode estar divulgando como a idade do bonsai tranquilamente, a idade artística dela.
O bonsai ele vai viver de acordo com o que vive a espécie naturalmente, a espécie na natureza. Então o bonsai ele vive às vezes mais de 1000 anos, 2000 anos, dependendo da espécie com que você está trabalhando. Tem espécies que o ciclo de vida dela é curto, vai ser de 30 a 50 anos, e tem espécies que vivem mais de 1000 anos tranquilamente. Isso vai depender muito da espécie, como eu disse. Normalmente a gente estima que o bonsai, quando bem cuidado, claro, ele tende a viver muito mais do que uma árvore na natureza, porque as árvores na natureza elas estão sujeitas a intempéries, estão sujeitas a tempestades, a ataque de insetos, ataque de bichos, e isso no bonsai normalmente nós não temos, porque a gente controla isso. Tá? Então os bonsai normalmente a gente costuma dizer que são bem mais bem tratados do que árvores na natureza, por isso elas tendem a viver mais. A gente estima que pelo menos no mínimo 10% a mais do que viveria uma planta na natureza. Algumas espécies, mas pouquíssimas espécies, se adaptam ao interior. E daí essas espécies são algumas espécies que normalmente a gente cultiva em casa como plantas ornamentais e tal. Mas para isso, para quando você quer cultivar uma planta de casa, é interessante você saber as características dela. Se ela suporta falta de luz, se ela suporta pouco sol, tá? Para daí sim poder colocar dentro de casa. Os japoneses costumam dizer que o bonsai entra em casa junto com a visita e sai com a visita. Então normalmente o bonsai só vai para dentro de casa quando você tem alguma ocasião especial. Depois acabou isso, você já coloca fora de novo. Muito bem, então nós vimos anteriormente que os hormônios eles precisam então de interações entre si, né? E que a concentração dos níveis de hormônios eles também influenciam em determinados órgãos dos vegetais. Por exemplo, a auxina em raiz, ela precisa de um nível menor de auxina para estimular a raiz. Agora, o que acontece? Chega um momento em que o nível de auxina que está impregnando a raiz é tanto que esse nível passa a ser prejudicial. Ou seja, existe um nível de saturação desse hormônio para que a raiz agora não tenha mais crescimento, mas sim diminua o seu crescimento. Até que chega um ponto em que a quantidade de auxina é tanto que, em vez de promover o estímulo, não, provoca a sua inibição. Já no caule do mesmo vegetal, grandes concentrações de auxina estão inibindo a raiz, mas estão estimulando o caule. Então percebam que no caule, a planta precisa de uma concentração muito mais de auxina do que na raiz. Então, olha só, esse meu gráfico mostra então a quantidade de auxina e o resultado que ela provoca na planta, não é verdade? Então, numa raiz, uma quantidade menor de auxina provoca estímulo. E se eu estou aumentando a quantidade de auxina, o que está acontecendo agora com a minha raiz? Ela começa a estar inibida para crescimento, em compensação o meu caule ele passa a estar estimulado. É claro que se aumentar ainda mais a concentração do meu caule, o que vai acontecer? Agora vai haver uma inibição do caule também. Perceberam a diferença? Bom, com isso espero que vocês tenham entendido que a auxina é aquele hormônio que provoca crescimento, desenvolvimento do vegetal, porém com alongamento celular. E agora vamos para o grupo dos hormônios chamados giberelinas. Mas antes, vamos falar de algumas curiosidades sobre esse hormônio, as giberelinas. Giberelinas são um grupo de hormônios descoberto por cientistas japoneses que tem atuação complementar à das auxinas. Um de seus principais efeitos é fazer com que as plantas que só florescem quando os dias são longos, floresçam mesmo com dias de duração mais curta. A primeira propriedade das giberelinas é o desenvolvimento por alongamento e divisão celular. Percebam que agora entra a palavra divisão celular como uma propriedade das giberelinas, coisa que as auxinas não proporcionavam para o vegetal, era só o alongamento, mas agora não, é alongamento e divisão celular. E essa propriedade faz com que os órgãos dos vegetais acabem se desenvolvendo. Então as giberelinas têm essa propriedade de desenvolvimento de órgãos nos vegetais. O principal talvez seja a flor, proporcionando o que nós chamamos de floração dos vegetais. O outro fenômeno, claro, a foliação, ou seja, o desenvolvimento das folhas dos vegetais.
Percebam que estamos falando de órgãos, né? O outro é a germinação de sementes. Muitas vezes na agricultura nós estimulamos a perda da dormência da semente, ou seja, nós provocamos a germinação da semente introduzindo esse hormônio no órgão. E agora vamos falar sobre as citocininas. A citocinina controla a expressão de genes envolvidos na indução de mudanças fisiológicas e morfológicas necessárias à adaptação das plantas às condições adversas do meio. Bom, você viu no texto, né, que as citocininas controlam a expressão gênica. Pois muito bem, elas controlam a expressão gênica proporcionando para a planta agora divisão celular. Citocinina, o próprio nome já diz, né? Cito é a célula, a divisão da célula. Com essa divisão celular, a gente promove, então, no vegetal, o crescimento dele. Então, o crescimento é por divisão celular. Então, o que nós temos com relação à auxina? Só dá para relembrar. Auxina, alongamento. Giberelina, alongamento e divisão. E a citocinina, somente a divisão. Mas a citocinina também tem uma função importante no que diz respeito a mudanças que o vegetal precisa sofrer de acordo com algumas pressões que o ambiente exerce sobre ele. E esse hormônio ele é produzido no ápice das raízes. Então, se nós tirarmos a raiz fora desse vegetal, provavelmente ele não vai conseguir se desenvolver mais. Ele vai morrer. Não só, óbvio, pela falta de absorção de água do solo, mas também por esse controle hormonal que é tão importante para a vida deste ser. Uma das mais importantes atribuições que as citocininas têm no vegetal é o retardo de senescência. O que significa a palavra senescência? Significa a queda, a morte de um determinado órgão. Principalmente folhas e frutos. Mas o que acontece então? Se uma planta determinada, por exemplo, de clima frio, e que somente durante o frio ela amadurece seu fruto, faz com que o fruto fique mais doce, mais suculento, e se não existe esse frio, a planta então ela produz a citocinina. E a citocinina presente no corpo desse vegetal vai retardar este processo, de forma que quando o fruto estiver maduro, ele ainda não vai estar com aquelas características primordiais para que haja a venda para o mercado da maneira mais adequada. Então, sempre quando a condição climática, ambiental, não está favorecendo este vegetal, a citocinina entra em ação, fazendo com que haja o retardo da queda da folha, com que haja o retardo da queda do fruto e assim a preservação dessa planta. Como eu já falei para vocês, o desenvolvimento dos vegetais também se dá através da divisão celular que a citocinina promove, né? Então, a divisão celular, a formação de órgãos é uma das propriedades desse hormônio. Bom, também falei para vocês das auxinas, que quando nós retiramos a gema apical, existe a liberação, né, das gemas laterais. E o crescimento das gemas laterais é uma das propriedades que nós encontramos nas citocininas. Então, citocinina promove o crescimento de gemas laterais. Ainda para ilustrar a potencialidade que esse hormônio tem nas plantas, a gente pode citar o caso das sementes de alface. As sementes de alface elas precisam de luz para germinar. Mas se elas forem tratadas com o hormônio, com a citocinina, elas germinam mesmo no escuro. E agora vamos falar sobre o ácido abscísico, ou o ABA. O ácido abscísico ele é produzido por folhas maduras. Vocês percebam que cada local de um vegetal produz um certo grupo de hormônios. Na parte apical das auxinas, na parte apical dos vegetais as auxinas, no ápice das raízes as citocininas, e agora nas folhas maduras nós produzimos o ácido abscísico. E ele é responsável pela queda dos frutos. Claro que se o fruto cai, significa que ele está maduro, né? Nunca um fruto vai cair do pé enquanto não estiver maduro. Ele só vai cair maduro. Ou seja, o amadurecimento do fruto é dado pelo ácido abscísico.
Além disso, esse hormônio ativa o estado de repouso no vegetal, ou seja, quando o clima e o ambiente não estão propícios para seu desenvolvimento, ele ativa esse estado de diminuir a velocidade do seu metabolismo, reduzindo gastos, e também regula a abertura e o fechamento dos estômatos. Os estômatos, que nós já vimos nas aulas passadas, têm a função da transpiração, da absorção do gás carbônico para a realização da fotossíntese. E o último grupo de hormônios que nós veremos será a do gás etileno, que é o único hormônio gasoso que existe nos vegetais. Então, a responsabilidade deste gás é do amadurecimento, da queda, da maturação dos frutos. Um fruto ele só cai da árvore quando ele está maduro. Antes disso, de jeito nenhum. E o gás etileno, então, à medida que existe um fruto na árvore, ele começa a ser liberado e começa a estimular as outras gemas e a formação, então, dos outros frutos. E assim funciona como se fosse uma reação em cadeia. Quando um fruto cai, os outros todos caem mais ou menos como se fosse um efeito cascata. Então, a abscisão e maturação dos frutos é uma das propriedades do gás etileno, juntamente com o estímulo do que nós chamamos de geotropismo. O que é o geotropismo? O geotropismo é aquele fenômeno em que o vegetal ele cresce, né, através da ação da gravidade, né, numa forma direcionada. Ou seja, o geotropismo é o crescimento em relação à própria terra. Aqui no caso do geotropismo das raízes é positivo, porque vai a favor da gravidade, e no caso do caule das plantas é negativo, vai contra a gravidade. O estímulo de germinação de sementes também é uma outra propriedade que é atribuída ao gás etileno. Então, muitas sementes elas são germinadas de forma forçada através da ação desse gás. Nós também podemos provocar hipertrofias no corpo desse vegetal, no caule, na raiz, nas folhas, com a introdução deste gás também neles. Nós podemos então também incrementar a quantidade do látex nas plantas. Percebam que alguns agricultores, os que cultivam a seringueira, da onde se extrai o látex, eles podem induzir ainda mais a produção do látex com a ação desse hormônio. Então, eles pulverizam as suas criações com esse gás e estimulam dessa forma o desenvolvimento, a produção do látex nas plantas, tendo assim uma maior rentabilidade do seu cultivo. Vamos ver agora então alguns estímulos que as plantas recebem. Na verdade, os hormônios ajudam a planta a reagir ao ambiente, a se regular, ao crescimento, à queda de folhas, queda de frutos, o desenvolvimento em certas épocas do ano, a diminuição do seu metabolismo em certas épocas do ano. Ou seja, na verdade, os hormônios eles regulam o corpo do vegetal. Da mesma forma que os hormônios regulam o nosso corpo, de acordo com o que o ambiente nos propicia, nos vegetais é a mesma coisa. E quais são esses estímulos nos vegetais? O primeiro estímulo é a luz, que nós damos o prefixo de foto. Depois a temperatura, com o prefixo de termo. Depois o contato físico mesmo, que nós chamamos de tigmo. E por último, a água, que nós chamamos de hidro. Ainda temos a gravidade, que nós chamamos de gel, a química, que nós chamamos de químio, o ar, o estímulo pelo ar, que nós chamamos de aero, e os abalos, né, os abalos literalmente de terra, que nós chamamos de seismo. Todos esses prefixos vêm antes de uma reação da planta, que pode ser uma reação estimulada, direcionada, ou estimulada sem uma direção. Movimentos orientados. Então, quais são os movimentos orientados que nós falaremos, que existem na planta? Os tropismos e os tactismos. O que é um tropismo? É um movimento orientado, onde existe, então, o movimento de um órgão da planta. Exemplo, fototropismo. A luz vem de cá, orientada, e a planta se curva em direção à luz. E o que é um tactismo? Um tactismo é o movimento de todo o corpo do vegetal, diferente do tropismo. O tropismo é apenas um direcionamento do corpo do vegetal. Um tactismo é o deslocamento total do corpo do vegetal que nós encontramos
Por exemplo, na fecundação das briófitas e das pteridófitas, onde o gameta masculino, a célula, se desloca em direção à célula feminina, que é a oosfera que é fixa. Então, olha só, o tropismo, ele desenvolve, ele faz com que a planta cresça. O tactismo não, apenas deslocamento. E quais são os movimentos não orientados? São os nastismos. Os nastismos são, por exemplo, a abertura e fechamento de flores com relação à presença ou ausência de luz. Então, olha só, vamos dar uma diferenciada. Vamos exemplificar bem para te não ter uma confusão na tua cabecinha aí, para fundir, enfim, daqui a pouco vai sair a fumacinha, né? Ó, vamos citar exemplos. Fototropismo, orientado. A luz está aqui, a planta se curva em direção à luz. Agora, num fotonastismo, onde não existe uma orientação de luz, a luz simplesmente está ou não está. E quando a luz está, uma flor se abre ou não. Vocês entenderam que quando, por exemplo, o dia, muito bem, o dia é claro, mas de onde vem a luz do sol? A luz do sol, ela, durante o dia, ela vem de todos os pontos, ela é uniforme, ela não é apenas um ponto, um facho de luz que vem da esquerda para a direita, por exemplo. Não, quando é dia, e tudo está claro ao mesmo tempo. Ou seja, não existe uma orientação da luz com relação à luz do sol durante o dia. E aí a flor se abre fazendo um fotonastismo. Você entendeu? Beleza. Da mesma forma que a planta ela pode estar sendo orientada de diversas formas, como por exemplo, o que é o tigmotropismo ou o tigmonastismo, né? No toque, por exemplo, insetos em plantas insetívoras. Ó, o toque do inseto na planta faz com que ela feche a sua folhinha capturando o inseto. Ou até mesmo no chuchu. Os chuchus têm aquelas estruturas chamadas de gavinhas, aquelas molinhas, que quando entra em contato com alguma estrutura vertical, o toque faz com que a planta comece então a se enroscar, se fixando nessa estrutura. Beleza? Bom, vamos procurar ilustrar um pouco mais a ação dos hormônios nesses fenômenos de tropismos, de nastismos. Olha só o que nós temos no nosso quadro. Ó. Nós temos um broto de alguma planta, tá? Com a ação da auxina e a reação delas com relação à luz e também à gravidade. Olha só o que vai acontecer. Na auxina, no caso da auxina, ela é avessa à luz. Ou seja, se a luz vem deste lado da planta, ela vai fugir e vai se concentrar muito mais nesse outro lado aqui que não bate luz. Logo, se a auxina está nesse lado aqui, ó, ela vai provocar muito mais o alongamento dessas células do que das células onde vem a luz. E aí o que acontece? A planta vai se curvar para este lado, ou seja, em direção positiva à luz. A mesma coisa se aplica com relação à gravidade. Ó. A ação da gravidade faz com que os hormônios fiquem mais no lado de baixo do que do lado de cima, provocando então o crescimento da planta sempre contra a gravidade no caso do caule e a favor da gravidade no caso da raiz. Vamos ver agora um outro tipo de estímulos. Essa planta aqui é chamada de mimosa pudica e ela tem um estímulo com relação ao toque. Olha só o que vai acontecer na próxima figura. Chegou o dedão da pessoa e toca numa folhinha, ó, numa folhinha da mimosa. E olha só o que vai acontecer na cena seguinte, a folhinha se fecha. Isso é um exemplo de estímulo ao toque. Beleza? E agora vamos dar uma olhadinha, então, numa tabela que mostra com relação à positividade e negatividade dos estímulos em relação aos órgãos. Ó, então, o estímulo é a luz. Ou seja, é um fototropismo, é um movimento de luz direcionado. E que nós temos, com relação ao caule, uma reação positiva. Ou seja, o caule ele vai em direção à luz. Com relação à gravidade, nós temos o geotropismo, ou seja, o movimento direcionado da gravidade, sempre de cima para baixo. Com relação à raiz, esse estímulo é negativo. Com relação ao tato, tigmotropismo, o movimento direcionado do tato. Então, as folhas, elas têm, então, uma resposta positiva. Com relação à química, quimiotropismo, movimento direcionado. Na raiz, é sempre positiva. E com relação à água, o hidrotropismo, também uma reação positiva da raiz. Com isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor com relação às reações
que essas plantas têm de acordo com diversos estímulos. Vamos falar agora um pouco de fotoperiodismo, que nada mais, nada menos é do que a quantidade de luz que uma planta necessita para ter o seu rendimento ótimo. Como assim, Rogério? Bom, existem plantas de dia curto, existem plantas de dia longo e existem plantas de dia neutro. Então, olha só, em determinados locais do planeta, vocês sabem que não existem dias de 12 horas e noites de 12 horas. Existem dias de 8 horas, noites de, enfim, do equivalente. Existem dias de 10 horas, existem noites de 14 horas. Depende também muito da época do ano que nós estamos vivendo, né? Das nossas estações do ano. E existem dias que não acabam. Por exemplo, lá no Polo Norte e no Polo Sul, existem dias de 6 meses e noites de 6 meses. E como é que essa planta ela vai reagir a esses fatores? Muito bem, existe o que nós chamamos de hora crítica nesses vegetais. Exemplo, lá no sul do país, no Rio Grande do Sul, existem plantas de dia curto, ou seja, que só vão florescer quando o dia for menor ou igual a 10 horas. Se o claro do dia, passar de 10 horas, essas plantas não vão mais florescer. O contrário também acontece. Plantas de dia longo só vão florescer a partir de 14 horas contínuas de luz. Se o dia for menor do que 14 horas, essa planta ela não vai florescer, consequentemente ela não vai reproduzir. E existem aquelas plantas de dia neutro, ou seja, onde o dia é aproximadamente 12 horas e a noite também 12 horas, ou seja, o dia é igual à noite. E essas plantas só vão florescer em ambientes, em dias em que a claridade seja equivalente à falta de luz. Muito bem. Com isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais de como funciona o estímulo, a reação das plantas com relação ao ambiente. E agora vamos para as nossas dicas de estudo. Bom, como dica de estudo para a aula de hoje, eu proponho a vocês realizarem todos esses experimentos, né? Buscarem uma semente, fazer com que ela germine, propiciar um bom desenvolvimento para ela e depois disso estimular essa planta de diversas formas, com relação à luz, com relação à água, com relação à química, com relação ao toque e ver quais são as reações que esse vegetal pode realizar com relação a esses estímulos, tanto orientados como não orientados. Para isso eu peço que vocês procurem ajuda do seu professor para que ele possa orientar esse experimento da forma mais adequada. Galera, bons estudos! Na aula de hoje estudamos os fitormônios. E vimos a ação da auxina, gibberelina, citocinina, ácido abscísico e etileno. Vimos os movimentos vegetais. Tropismos e tactismos, movimentos orientados, e os nastismos, que são movimentos não orientados. E conhecemos fotoperiodismo. E vimos um pouco da ação das plantas de dia curto, dia longo e dias neutros. Até a próxima aula. Bom, gente, trabalhar com esse assunto realmente é muito pesado, porque o assunto é denso, o assunto é complicado, é difícil, né? São muitos nomezinhos com várias ações dos hormônios. Então eu proponho a você trabalhar sempre em grupos. De repente fazer divisão de grupos, cada grupo pega um hormônio para que ele consiga trabalhar bem isso, né? E fazer uma memorização melhor do assunto. E é sempre bom ressaltar também que o experimento sempre auxilia, ainda mais nesse caso. Abraço, gente, até mais.